Boa noite. Vocês não sabem o tanto que é pesado aqui em cima. Ser aquele que passa, aquele que tenta levar. E eu fui ajudado pelo meu filho, porque na verdade eu não sou um professor. Eu sou vivenciado na luta. E nunca fui do livro, fui do caminhão, fui de tantas coisas. Mas nós vamos tentar aqui levar devagar, porque vamos falar do Consolador prometido. Jesus se dirigindo aos seus apóstolos e disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus já sabia que haveria religiões que tentariam se tornar donas da verdade, que queriam aqueles que são egoístas, aqueles que são materialistas e que criam uma barreira para o mundo espiritual, tentando, só pensando. Então Jesus disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Porque o não vê e absolutamente não o conhece. A questão do ver é a questão espiritual, é o sentimento das pessoas, é aquela vivência, aquele participação. Porque, na verdade, as pessoas ainda não conheciam o valor da doutrina, não conheciam nem muito bem a Jesus, muitos não entendiam a Jesus. Então, Jesus já sabia que haveria essas condições, esse separativismo de religiões, lutas que em nome de Deus, sacrifícios em nome de Deus. Então, quando aqui a entrada aqui no Evangelho diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos antigos se reúnem. Anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta é a abertura do reconhecimento de que o mundo espiritual se faz presente em todo o tempo. Aquelas pessoas, lá vem Moisés, vem Jesus e vem agora a terceira revelação, que é o Espiritismo. E temos aqui o Espiritismo evangélico, é o Consolador prometido por Jesus. É a terceira revelação, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra,
restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Ele vem relembrar aqui o cristianismo redivivo, aquele que foi esquecido e fez a deturpação do próprio Evangelho. Então ele diz aqui, o cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Aqui diz assim, o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Essa é uma pergunta feita a Kardec. Então aqui ele diz, uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passa a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Aqui diz, a pergunta 90 diz assim, eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada até aí autorizava a buscares a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente, seria o reflexo de pessoa ou de pessoas presentes. Assim se julgou no começo, como já igualmente vos disse, só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Então, esse aí, nós tivemos aqui a visão do que a espiritualidade nos oferece de amparo. E aqui nós temos aquilo que foi já trazido por Kardec, aquilo que foi um chamamento. Havia barulhos, havia batidas, e aos poucos as pessoas fizeram se tornar em brincadeira as respostas trazidas pelos espíritos, até então que Kardec levou esse assunto para a parte da observação séria. E dessa observação séria, Kardec entra num modo diferente de que a gente possa analisar. Aqui diz assim, o futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra e de probidade,
Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura, por seu talento, saber e escrúpulos. Parecia que o jovem Rivail devia sonhar também, ele com os louros e a glória de uma família. Assim, porém, não foi, porque desde o começo da sua juventude ele se sentiu atraído para a ciência. Rivail de Denizard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Verdun, com o célebre professor Pestalozzi, com quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Verdun, confiava a Denizard Rivail o encargo de substituir na direção da escola. O discípulo tornado tinha se tornado mestre. Além de tudo, os mais legítimos direitos à capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras, em ciências, doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Linguística insígnia, conhecida a fundo, e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nessa língua. Aqui é para nós termos uma base. Quem que recebia do mundo espiritual em suas mãos a condição daquele que ia coordenar as obras básicas do Espiritismo? O Espiritismo não foi inventado por Kardec. É toda uma equipe de espíritos, desde a época de Jesus, desde a época da formação do planeta, tudo já vem feito o prognóstico, tudo preparado para que nada falhe. E não existe só aquela pessoa, existe um acompanhamento em torno daquela pessoa que tem a bagagem. Muitas e muitas pessoas chegaram em espíritos evoluídos e já trazendo com eles aquilo que devia de fazer. Levar o conhecimento, levar uma doutrina, levar a ciência, adiantá-la, mas se deixaram envolver pelo materialismo e pela ambição. E muitos se perderam. E Kardec aqui nesse livro ele diz, olha, não fui eu fui aquele amparado, eu fui aquele que enfrentou, mas eu somente organizei. Ele, na simplicidade dele, no saber dele, ele foi legal. Ele não quis aparecer, não é isso? Puxar a sardinha só para a lata dele. Esse aqui são os livros, né? É do nascimento de Hippolyte Léon Denizard Rivail, foi na França, em 3 de 10 de 804. A primeira manifestação do Espírito de Verdade com ele foi a dia 25 de 3 de 856. Esse Espírito, comentando com ele, já tinham sido os parceiros em outras reencarnações. Então eles formaram ali uma dupla. Não foi só uma dupla, é sempre uma equipe de espíritos. É a mesma coisa que quando se assina aqui o Espírito de Verdade. E esse Espírito de Verdade, todos ligados a Jesus, são também falanges de espíritos que estão ali na condição de hierarquia. Espírito perfeito,
que já vivenciaram, que têm potencial. Então tudo não é só no planeta Terra. Tudo isso que existe, essas novidades, essa força trazida aos espíritos em evolução, já vem de outros planetas, outras existências, muitos já vivenciaram isso. Então é a lei do progresso, é o sistema. Muitos planetas mais avançados, em condição que nem precisam reencarnar mais, e muitos planetas na condição do nosso, de dor e expiação, ainda inferiores na vivência ainda da época da pedra lascada. Então nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, me parece que são 1019 perguntas e respostas, aonde nós nos conscientizamos daquilo que queremos. Porque nós vivemos um mundo de muitas perguntas sem respostas. Muitas vezes nós inquirimos muito de Deus e ficamos dentro de nós meio perdidos, porque as religiões, elas freavam com a palavra mistério. Então, quantos de nós, eu mesmo já passei pelo catolicismo, me casei, batizei meus filhos na igreja, tudo. Quando eu senti falta de resposta para esses mistérios, comecei então a ler a doutrina espírita, fui em Planaltina, na Tia Neiva, no Vale do Amanhecer. Então eu li uns livros de Lubsang Rampa, né? Então aí eu fui vendo que na verdade não existe um freio, só existe um freio para aquele que quer ficar no conhecimento, não busca resposta. Aí o mundo espiritual se abriu, a visão do Espiritismo, ela vem nos mostrar o tanto que nós temos a aprender e o tanto de resposta que ela tem a nos oferecer. Quando Jesus diz, cada um de vós sois um templo, nós temos que construir esse nosso templo em busca de respostas, de caminhos que nos darão a oportunidade da evolução dentro da caridade, dentro do amor. Então aqui tem a publicação da Revista Espírita, publicação do Livro dos Médiuns, que o estudo principal, na verdade, é o estudo do Livro dos Médiuns, porque a mediunidade, ela é uma bênção de Deus que ela concede a cada um de nós para que, por intermédio dessa mediunidade, nós passamos a dialogar, a receber dos Espíritos esses livros, essas mensagens, essas psicografias, essas doutrinações nossas em reuniões de desobsessão, o diálogo com o espírito sofredor, o ouvir aquele espírito que vem trazer a mensagem, que vem incentivar, que vem nos proteger. Então a doutrina espírita, ela é luz porque ainda se diz assim, que muito recebeu. E nós aqui, eu acredito que nós já temos um pouco da base da doutrina. E nós sabemos que muito nós temos recebido, mas que é muito pouco. Porque a doutrina, ela é infindável, porque ela é infinita, é a lei da evolução. Então nós sempre vamos estudar, sempre vamos aprender alguma coisa nova, e isso está na lei da evolução. E cada um, então, tem que fazer da sua parte. Aqui, então, tem a formação acadêmica, né? Os primeiros estudos, onde ele completou a sua bagagem escolar, nessa escola de Pestalozzi, na Suíça, não é isso? E tem o Pestalozzi, foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Rivail era um aluno dedicado, se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. Então, Pestalozzi, apaixonado na arte de ensinar, criou uma nova metodologia de ensino intuitivo.
A intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. Na verdade, nós nos valemos muito da intuição.